Boa noite. Me chamo Anderson e hoje vim lhe contar meu relato a vocês. No mundo em que vivemos existem mais mistérios do que podemos imaginar, e de repente quando menos esperamos, podemos ficar cara a cara com o desconhecido. Era o ano de 1986, e eu era militar nessa época. Certo dia recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro estranhamos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos, ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar observei que a sala estava meio que escura, e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada, depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa, quando olho em direção à porta da sala e notei uma criatura, digo criatura porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me espiando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão, não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me fitando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre, e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. O tempo foi passando e minha transferência para a capital estava já saindo. Uma bela manhã eu fui acordado por aquele sargento daquela casa que havíamos investigado, e ele me disse que havia saído minha transferência. E ele disse, Anderson. Anderson. Acorde. Sua transferência já saiu. Seu tempo por aqui já acabou, agora você conhecerá novas pessoas. Você já viu todo o que tinha que ver por aqui, e até o que não deveria ter visto também. Escutando aquelas palavras eu não tive dúvida, ele sabia de tudo. Não sei o que foi aquilo que eu vi, mas nunca mais vou esquecer. Boa noite. Me chamo Elsa e vim lhe contar o relato que aconteceu com meu irmão e namorado. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele Marcelo estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas. Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando, então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco empurrado uma das paredes. Com isso eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou, Dani, você viu isso?
E o Daniel respondeu: vi. O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e Marcelo continuaram a encontrar as figuras, mas durante o dia. Ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo, ou tentando dormir, e eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto, eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles depois de um tempo, e esse cara já tinha morado lá naquela casa por acaso, e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão, mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mas algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa, de noite, o Daniel e o Marcelo ouvem, às vezes, o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles quando eles estão fora da cidade teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias e num dos dias quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova. Boa noite. Me chamo Cláudio e vim contar meu relato a você. Até hoje eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Eu sinto um frio na coluna só de lembrar daquele dia. Eram as férias escolares de julho e a minha família resolveu ir viajar para o interior do estado, então o meu pai alugou uma chacarazinha em uma cidade, eu não tenho ideia do nome da cidade, já não lembro mais, no interior que ficava a mais de 4 horas de viagem de carro, que um amigo dele tinha indicado. Quando chegamos lá tiramos as nossas coisas do carro e fomos dar uma olhada pela casa. Arrumamos as nossas coisas na casa e fomos descansar, já que tínhamos chegado tarde. Nós íamos ficar uma semana lá. No dia seguinte fomos visitar a cidade, e depois de um dia fazendo turismo, voltamos cansados para casa. E assim foi o primeiro dia. O segundo ficamos na chácara mesmo e o terceiro também. Nada de anormal tinha acontecido até agora. Mas tudo mudou no quarto dia. O dia amanheceu nublado e sem vento nenhum. Nos dias anteriores não tinha feito frio, mas nesse dia estava bastante frio. O dia estava estranho, eu não sei explicar bem o que tinha estranho, só que tinha alguma coisa que não parecia certa. O dia foi avançando e uma sensação estranha foi tomando conta de mim. Eu comecei a ficar inquieto dentro da casa. Nós almoçamos e depois do almoço, quando estávamos na sala, o meu pai e a minha mãe conversando e eu e os meus irmãos jogando videogame, foi que tudo começou. Um vento forte começou a bater lá fora, e pouco depois a luz acabou. Então o vento começou a ficar cada vez mais forte. As árvores lá fora balançavam muito, pareciam que iam ser arrancadas do chão. Então começamos a ouvir gritos. A minha irmã olhou assustada para o meu pai, mas ele falou para ela se acalmar, que era só o vento. Só que não parecia ser só o vento. O som daquele grito começou a vir de todos os lados de fora da casa, não só de onde o vento vinha. Logo não parecia ser só um grito, parecia que tinha mais de uma pessoa gritando e gemendo, como se tivesse agonizando.
Aquilo começou a assustar muito a gente. Um pouco depois as janelas da casa toda começaram a chacoalhar, como se tivesse alguém batendo nelas, mas não tinha ninguém lá fora. Os gritos aumentaram e a minha irmã começou a chorar. O meu pai já estava convencido que aquilo não era só o vento. Ele falou para todo mundo ir para o banheiro e nós nos trancamos lá dentro. Ainda assim podíamos ouvir os gritos e gemidos, vindo de todos os lados de fora da casa. Então ouvimos uma janela quebrar. Eu não sei por quanto tempo ficamos lá dentro, mas sei que foi mais de 1 hora. Até que aquela ventania toda se acalmou e foi embora, e os gritos junto com ela. Ainda ficamos mais uns 10 minutos dentro do banheiro, e então o meu pai resolveu ir ver se estava tudo bem para a gente sair do banheiro. Ele saiu e depois de uns 5 minutos ele voltou falando que estava tudo bem agora. Ele puxou a minha mãe para um canto para conversar com ela e falou bem baixinho, para não assustar a gente, mas eu consegui ouvir o que ele falou. Ele falou que quando saiu do banheiro foi ver se as portas estavam fechadas, e estavam as 3 portas trancadas, inclusive com as trancas que só abrem por dentro, e que todas as janelas estavam fechadas, menos uma, a da sala onde a gente estava, que estava quebrada. Só que os estilhaços do vidro estavam do lado de fora, como se a janela tivesse quebrado de dentro para fora. A minha irmã não parava de chorar, ela estava muito assustada, e eu também, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto algo como aquilo acontecer na minha vida inteira. A minha mãe falou que era melhor a gente ir embora de lá, mas o dia ainda estava nublado, acinzentado e estava com uma cara que ia cair um temporal, o que de fato aconteceu durante a noite, e o meu pai falou que era perigoso pegar a estrada daquele jeito, que era melhor a gente esperar para ir no dia seguinte. A minha mãe concordou e nós passamos a noite lá. A gente ainda estava sem energia e acabamos dormindo todos juntos no mesmo quarto. Eu não sei se os outros conseguiram dormir, mas eu não fechei o olho a noite inteira. Cada barulho lá fora me assustava. E eu não tenho certeza, mas eu acho que cheguei a ouvir uns gritos bem ao longe. Não sei se podia ser só alguém gritando ou se era o que tinha vindo visitar a gente naquela tarde, eu não queria descobrir. Na manhã seguinte nem tomamos o café da manhã, simplesmente arrumamos as nossas coisas e fomos embora. Até hoje eu não sei o que aconteceu naquele dia, e nem tenho nenhuma explicação lógica para o que podia ser aquilo. Só agradeço ao meu pai por ir embora no dia seguinte, mas se dependesse de mim eu teria ido no mesmo dia.